Bom dia, Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo, ou boa tarde para quem está nos vendo, ou boa noite. Nós vamos botar toda semana um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o maior tratado de moral que existe sobre a Terra, porque revive Jesus Cristo na íntegra. E foi escrito pelos espíritos superiores, com a colaboração de Allan Kardec, exatamente para nós entendermos como estudarmos de forma pedagógica o Evangelho de Jesus para a reforma de nossas próprias vidas. E sabermos, de forma consciente, seguir o caminho para a perfeição. O capítulo 1 deste livro maravilhoso, que não é um livro de leitura corrida, é um livro de estudo, deve ser lido de uma forma muito metódica, para buscarmos as verdadeiras lições de Jesus. E no primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei. Nos mostra que Jesus fez questão de registrar que a lei de Moisés era a base de tudo, que era a lei de Deus, a base de tudo, os mandamentos. E nós vamos ver aqui, nesse capítulo 1, o projeto de Deus para a Terra, que é Moisés, Jesus e a doutrina espírita, que não veio derrubar nenhuma outra religião, veio colaborar para o entendimento mais pedagógico das leis de Deus. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, é verdade, e arrisca. Quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Verdade. Jesus mostrou que a base era o respeito às leis de Deus e a convivência de forma harmônica, com base na lei, com os nossos semelhantes. É isso aí. É a frase lapidar de Jesus. Só fazer com o próximo ou com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está aí toda a lei e todos os profetas. É isso que nós temos que entender. A base do Evangelho é essa. Só que a gente fica arrumando uma série de coisas, né? Quando é que você vai amar de verdade? Quando você cumprir todas as tarefas pedagógicas dessa destinação. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra. Outro ponto fundamental. Nós temos que nos preparar aqui para a volta. Ninguém é daqui. Nós somos de lá. Viemos aqui só para nos depurarmos, nos educarmos. Por isso que voltamos aqui quantas vezes necessárias forem, para alcançar a verdadeira perfeição pelos nossos próprios esforços. E os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Então, esse primeiro capítulo mostra a importância de Moisés, de Deus, obviamente, através de Moisés, de Jesus, e a doutrina espírita, que se coloca como uma ferramenta pedagógica para a melhor compreensão da lei divina. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Mas para isso precisa estudar. Precisa estudar em livros seguros, principalmente nas obras básicas da doutrina espírita. Principalmente nas obras básicas da doutrina espírita.
A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. E o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamento dado não por um homem, mas pelos espíritos superiores, que são as vozes dos céus, sobre todos os pontos da terra. Tem gente querendo endeusar algumas pessoas aqui na terra. Não. Vamos estudar as obras básicas. Para de endeusar os outros. E vamos estudar as obras básicas. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o cumprimento. O Espiritismo diz igualmente: eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. Finalizando esse capítulo que mostra a importância desse conjunto que está disponível para nós estudarmos, o Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sob as próprias leis da natureza. E crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida às expensas do que é de ordem moral, em tudo vos conduzindo ao bem-estar material, revertia em proveito dos espíritos das trevas. Então nós vamos ver que o Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime. A moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo. E criar entre todos os homens uma solidariedade comum. De uma moral, enfim, que deve transformar a terra. E dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Queridos amigos, botamos aqui os princípios básicos. Esta fala são só os princípios. Cabe a vocês agora estudarem, lerem. Cabe a vocês parar de ficar seguindo e endeusando certos médios e certas pessoas. Estudem. Assistam reuniões doutrinárias seguras. Reflitam. Meditam sobre a matéria estudada. Sigam os livros seguros. Um livro seguro, por exemplo, como O Consolador, na psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Sigam os livros. O Livro dos Espíritos é o primeiro deles. Observem a maravilha que é o céu e o inferno, o quarto livro da coletânea de 5. Ali vocês vão ver textos profundos e na segunda parte, experimentos trazidos pelos mortos para nos alertar sobre a nossa vida. Um bom domingo, uma boa segunda, uma boa terça, uma boa semana, sempre estudando as obras básicas, as leis vigentes, sempre observando o que Jesus fala para nós. Um grande abraço. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo.